concurseiro, oi concurseira, agradecer aqui o convite para essa aula sensacional, né? Foi muito bom, muito simbólico, minha primeira aula aqui no Sou Concurseiro, para mim foi muito simbólico, um dia em que a gente faz uma homenagem às mulheres, ao Dia das Mulheres, está aqui, né, dando aula para mulheres concurseiras. Fala pessoal, professor Leandro, passando aqui primeiramente para parabenizar todas as mulheres e parabenizar também o curso pelo evento, tá pessoal? Domingo lotado aqui e a gente da equipe do Sou Concurseiro Vou Passar tentando entregar o melhor para vocês com uma aprovação no concurso da Ciência. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso curso de Legislação do SUS. E a gente tem uma missão muito legal aqui de estudar 2 tópicos, né, da legislação do SUS que estão começando a ser cobrados em concursos importantes, que são as RDCs, né? Fábio, o que vem a ser uma RDC? RDC são resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Então, a Anvisa, que é um órgão do SUS, que atua com o SUS, ela expede resoluções, tá? E nós aqui vamos estudar, nesses próximos blocos, 2 resoluções. Vamos estudar a resolução, a RDC, a 36, e vamos estudar a RDC a 63. Então fica comigo aí, que ao final da nossa aula aqui você vai estar expert em RDCs da Anvisa. Nessas primeiras aulas de hoje, nós vamos começar aqui pela RDC a 36. Fábio, o que fala a RDC aqui a 36? Muito fácil, vamos ver aqui na nossa tela, né? Aí na tua tela está aparecendo aqui a RDC, a 36 de 25 de julho de 2013, né? E essa RDC, gente, que a gente vai estudar, ela traz ações para segurança do paciente em serviço de saúde. Então é por isso que ela cai em todo concurso público, né? Todo concurso público da área da saúde agora está vindo aí a RDC a 36. Então, o que ela fala aqui a 36? Segurança do paciente. Então, ela vai trazer uma série de normas, de regulamentos envolvendo aqui a segurança dos pacientes, pacientes de saúde. Vamos dar uma olhada aqui, né? Essa parte aqui fala da introdução aqui da RDC, mas a brincadeira mesmo ela começa aqui. Esta resolução, ela tem por... Deixa eu só aumentar aqui um pouco o zoom para vocês, né, para ficar bem legal. Pronto. Essa resolução, ela tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade dos serviços. Então, ela traz aqui 2 pontos, as finalidades da RDC 36. E eu queria que vocês tentassem memorizar aqui as 2 finalidades, os 2 objetivos da RDC 36, que é instituir segurança, trazer segurança para o paciente e também trazer qualidade nos serviços de saúde, tá? Muito bem. Abrangência. Esta resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles... Gente, vamos lá. Essa RDC, ela não é só para o SUS. Não é só para órgãos públicos, é segurança para o paciente para qualquer instituição de saúde, tá? Então, é segurança para o paciente para qualquer instituição de saúde. Anote isso, não é só instituição de saúde. Tá? E aí, olha só, essa resolução se aplica, sejam eles serviços de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exerçam ações de ensino e de pesquisa, no caso aqui,
as universidades, por exemplo, federais, ou vocês na EBSE. Vocês na EBSE, vocês vão trabalhar com saúde, mas também envolvendo ensino e pesquisa, tá? Então, muito importante para esse esqueminha aqui, galera. Olha, se vier alguma coisa de RDC, eu estou vendo aqui esse esqueminha que está aqui na tua tela, que está no teu e-book, tá? Esse esqueminha que está no teu e-book aqui, eu estou vendo ele aí na tua tela. Tá bom? Estou vendo ele na tua prova. Então, a RDC se aplica a serviços de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis, tá? Militares e até serviços de saúde que envolvem ensino e pesquisa. Muito cuidado. Geralmente banca, né, faz aquele tipo de questão, ensino público, privado, exceto filantrópico, exceto militar. Não, você vai colocar que é um conceito amplo, tá? Uma aplicação. A aplicação a RDC 36 tem uma aplicação ampla, tá? Uma aplicação ampla, nada restrito. Se vier alguma questão disso restringindo, a questão vai estar errada. Muito bem. Excluem-se do escopo dessa resolução os consultórios individualizados, laboratórios clínicos e serviços móveis e de atenção domiciliar. Então vamos lá, nós temos o conceito amplo, serviço de saúde público, privado, filantrópicos, civis e militares e também ensino e pesquisa. Mas vamos ter casos de exclusão, que é os consultórios, tá? Individualizados, laboratórios clínicos, serviços móveis e atenção domiciliar. Então, para esse caso aqui, não se aplica a RDC. Tá? Para esses casos aqui, não se aplica a RDC. Então, são dois esqueminhas que eu quero que você decore agora. Para quem se aplica, tá? Para quem se aplica e os casos onde não se aplicam as exceções. Tá? As exceções. Beleza? Muito cuidado com isso aqui. Vocês não têm noção. Alguma coisa está me dizendo. Eu não sei porquê. Desde quando eu estava preparando essa aula aqui para vocês, estava chovendo, me lembro benzinho, caiu um raio numa árvore, lá onde eu moro. Eu estava bem preparando uma árvore, pá, caiu um raio. Aí eu, meu Deus, né, um raio. Aí eu comecei a fazer mais esse esqueminha aqui para vocês. Caiu outro raio. Na mesma árvore. Tá rindo? O pessoal acredita, né? É Deus nos avisando. Gente, é Deus nos avisando, né? Legal, vem aqui comigo. Fechou isso aí, então, tá? Para quem se aplica, para quem não se aplica. Vem comigo aqui. Agora, o artigo 3º, ele vai exigir de vocês um pouco de estudo. O artigo 3º, ele vai trazer uma série de conceitos, como está dizendo aqui, inclusive, a própria seção. Ele traz uma série de definições. Como é que pode vir na tua prova? Pode vir na tua prova a banca trocar, tá? O que vem a ser boas práticas de financiamento, trocar aqui com cultura da segurança. Então, é um tipo de assunto que não tem nem como eu te ajudar. É você sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem como eu enfiar isso na tua cabeça se você não ler, se você não estudar. Tá? Então, aqui no artigo 3º, nós temos o que vem a ser boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde, são componentes da garantia da qualidade, que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados. O que vem a ser cultura da segurança, tá? É o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com falhas e melhorar a atenção à saúde, tá? Não tem nem o que explicar, gente, também, tá? O que é dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo ser físico, um dano físico, social ou até um dano psicológico. O que é um evento adverso? É um incidente que resulta um dano à saúde. O que é garantia da qualidade? É a totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro de padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem. O que é gestão de risco? Gestão quer dizer administração, né?
É a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. O que é incidente é o evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário à saúde. O que é núcleo de segurança ao paciente, o NSP, é a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. O que é plano de segurança do paciente em serviço de saúde é um documento que aponta situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço de saúde para a gestão de risco, visando a prevenção e a mitigação dos incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito do paciente no serviço de saúde. O que é segurança do paciente? É a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. O que é serviço de saúde? É um estabelecimento destinado no desenvolvimento de ações relacionadas à promoção, à proteção, à manutenção e à recuperação da saúde, qualquer que seja o seu nível de complexidade, em regime de internação ou não, incluindo a atenção realizada em consultórios, domicílios e unidades móveis. E o que é tecnologia em saúde? É o conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem como os processos de trabalho, a infraestrutura e a organização do serviço de saúde. Então, gente, eu dei uma lida aqui só para facilitar aqui, né? Mas é você e você, tá bom? Esse artigo 3º, ele é importante. É um artigo que merece, eu devia ter colocado, ele merece uma caveirinha. Vocês sabem quem é meu aluno, onde eu coloco caveira é que cai, né? Onde eu coloco caveira é que cai. Continuando aqui na nossa RDC, nós temos condições organizacionais. Ainda há pouco, nós falamos aqui do NSP. O que é o NSP? É o Núcleo de Segurança do Paciente. E é isso que a gente vai ver aqui agora, no artigo 4º. A direção do serviço de saúde deve, verbo aqui é dever, né? Obrigatoriedade, tá? Deve constituir o núcleo de segurança do paciente e nomear a sua composição, conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do plano de saúde do paciente em serviço de saúde. Então, aqui está, né, o que a direção do serviço de saúde deve fazer. Ela deve trazer o núcleo de segurança do paciente, deve nomear a sua composição e deve conferir aos membros autoridade e responsabilidade. Tá? A direção do serviço de saúde pode utilizar a estrutura de comitês, comissões, gerências e coordenações ou núcleo já existente para o desempenho do NSP. Em vez de, então, um hospital criar o seu núcleo, ele já tem um comitê lá de segurança, aquele hospital já tem uma comissão de segurança do paciente, então utiliza essa mesma estrutura. Em vez de criar um novo órgão, ele utiliza um hospital, pode criar essa mesma estrutura. No caso de serviços públicos ambulatoriais, pode ser constituído um NSP, um Núcleo de Segurança do Paciente, para cada serviço de saúde, ou NSP para cada conjunto desses, conforme a decisão do gestor. Então, é possível, né? É possível mais de um NSP por serviço público de saúde ambulatorial, tá? Dependendo da área, tá? Ou para cada conjunto de áreas, tá? Beleza? Muito bem. A disponibilidade da direção, tá? Da direção do serviço de saúde ao NSP. Para o funcionamento sistemático e contínuo desse núcleo de saúde, de segurança do paciente, a direção do serviço deve dar. Então, gente, o hospital ele vai criar um núcleo de segurança do paciente.
ele tem que dar, esse hospital, tem que dar condições para esse núcleo funcionar. E uma dessas condições é dar recursos humanos, é arrumar pessoas para trabalhar nesse núcleo, tá? Pessoas para trabalhar nesse núcleo. Deve dar dinheiro, equipamentos, insumos e materiais. E também um profissional responsável pelo NSP, com participação nas instâncias deliberativas do Conselho, como se esse núcleo tivesse um diretor. Tem que ter alguém que responda por esse núcleo de segurança do paciente. Tranquilos? Todo núcleo de segurança do paciente tem que adotar esses princípios, tem que buscar a melhoria contínua dos processos de cuidado e o uso de tecnologia da saúde, a disseminação sistemática da cultura da segurança, então tem que promover, né, a segurança, espalhar a segurança para o paciente com todo o serviço de saúde, a articulação e a integração dos serviços de gestão do risco e a garantia de boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. Então vamos lá. Temos aqui o que a direção tem que ter, o que a direção tem que disponibilizar para o NSP. Beleza. Vimos aqui os princípios e diretrizes do NSP. E agora você vai ver no 7º as competências do NSP. O que o NSP pode fazer. Tá? Então, são 3 artigos ligados ao núcleo. O que a direção tem que dar para o NSP, os princípios e diretrizes do NSP e as competências do NSP. Gente, o que vocês acham que cai em prova de concurso? A confusão desses 3 artigos. Você tem que saber o que a direção do hospital tem que dar para o núcleo, quais são os princípios e diretrizes do núcleo e quais são as competências do núcleo de segurança do paciente. Vocês prometem que vão dar uma estudada nisso? Isso é muito importante também, tá bom? Muito importante também. Tudo isso aqui trata-se de competências do núcleo, tá? Tudo isso aqui traz competências do núcleo. Então, para você que tá, eu quero que você imprima esse e-book aqui, tá? Eu já coloquei esses 3 artigos já tudo maceteado para você aqui. Tá? Já está tudo mastigado, gente. O meu trabalho com vocês aqui, nos meus cursos, é entregar para vocês tudo já maceteado, tudo já para você não ter trabalho algum. Vai você pegar o meu material, ler, estudar o que eu estou te alertando e pronto. Correr para o abraço. Tá? Correr para o abraço. Tranquilos. Tarefa para casa é você pegar esses 3 artigos. Tá bom? Tarefa para casa, para vocês aí. Olha, vai ter questões disso aqui, eu vou esfregar na cara de vocês. Mandei vocês estudarem o 5, o 6 e o 7, vocês nem estudaram, né? Vocês estão errando. Então, ó, beleza? Estuda para você depois não passar vergonha comigo nas questões, tá bom? Legal, 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 legal. Seguindo aqui a nossa RDC 36. E agora, então a RDC 36, ela fala do NSP, do Núcleo de Segurança do Paciente, e ela fala do PSP, tá? Não é PlayStation não, né? Isso aqui parece a sigla do PlayStation, né? Mas não é PlayStation não, é o Plano de Segurança do Paciente em Serviço de Saúde, tá? Então é o PSP. O Plano de Segurança do Paciente em Serviço de Saúde, elaborado pelo NSP, então vamos lá. O PSP, o Plano de Segurança, ele é elaborado pelo NSP. Tá? Ele é elaborado pelo NSP. Então, o PSP, ele é elaborado pelo NSP. Deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde tá? Então, aqui já tem esse esqueminha que eu quero que você decore. Esse esqueminha aqui, o PSP, que é o Plano de Segurança do Paciente, ele é elaborado pelo NSP. Tá? Beleza. Deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, e conforme as atividades envolvidas pelo serviço de saúde. Beleza? Tranquilos. E aí, o que deve ter, Fábio? O que tem que ter nesse plano? Tem que ter tudo isso aqui.
Tem que ter a identificação, a análise, a avaliação, o monitoramento e a comunicação dos riscos no serviço de saúde. O que tem de risco lá onde você vai trabalhar? Esse plano tem que trazer todos esses riscos. Deve o plano integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos no serviço de saúde. Implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Tem que ter a identificação do paciente, essa parte de higienização das mãos, essa parte de segurança em cirurgias, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, segurança na prescrição, uso e administração de sangue e hemocomponentes, segurança de equipamentos e materiais. Tudo isso tem que estar no plano, no PSP. Tem que manter registro adequado de órteses e próteses, prevenção de quedas de paciente, tudo isso tem que estar no plano direitinho para que não tenha problema. Prevenção de úlceras por pressão, tá? Prevenção e controle de eventos adversos em serviço de saúde, incluindo infecções, segurança nas terapias nutricionais, enteral e parental. Comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde. E deve estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada e também a promoção de um ambiente seguro. Então, tudo que nós temos aqui no artigo 8º, tudo que nós temos aqui no artigo 8º refere-se ao PSP, que todo hospital, hospital público, particular, filantrópico, militar, civil, tem que ter. Tá? Tem que ter o seu plano. E a vigilância do monitoramento e da notificação de eventos adversos. Tá? Fábio, o que é evento adverso? O que é evento adverso? Sabe o que é evento adverso? Ele está aqui em cima, né? Está aqui, ó. É um incidente que resulta em dano à saúde. Então, a gente vai vir aqui embaixo, ó. É um incidente que resulta dano à saúde de alguém. Dano à saúde. O monitoramento de incidentes e eventos adversos será realizado, né, pelo núcleo de segurança do paciente. Então, quem é que vai monitorar se aconteceu, se está para acontecer algum evento adverso, tá? A notificação dos eventos adversos para fins dessa resolução deve ser realizada mensalmente ao NSP, até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês da vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. Então está aqui, né? Notificação de eventos adversos deve ser realizada ao NSP, deve ser notificada ao NSP até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês da vigilância por ferramentas disponibilizadas na Anvisa. Deve ser notificado em até 72 horas a partir, né? Aqui a partir do ocorrido. Tá? A partir do ocorrido. Os eventos adversos que evoluírem para óbito, então, ó, morreu alguém, né? Eventos que evoluírem para óbito devem ser comunicados para o NSP em até 72 horas. E para finalizarmos, temos aqui, compete a Anvisa, nessa parte de eventos adversos, monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelo Serviço de Saúde, divulgar relatório anual sobre os eventos adversos com análise das notificações realizadas pelos Serviços de Saúde e acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias, distrital, estadual e municipal, as investigações sobre os eventos adversos que evoluírem para óbito. Lembrando que evoluir para óbito, 15 dias, sempre lembrando, tem que ter a comunicação. Opa, 15 dias nada, 72 horas, tá doido? 72 horas, tá? 72 horas. E aqui é o finalzinho da lei, gente, né, da resolução. Os serviços de saúde abrangidos por essa resolução terão 120 dias para reestruturar os seus NSP e elaboração do PSP. E o prazo de 150 dias para iniciar as notificações, tá?
Gente, matamos aqui uma resolução número 36 da Anvisa, resolução bem pequenininha, bem curtinha, mas que já está toda maceteada aqui, toda mastigada aqui para você, né, pegar aqui o nosso e-book e arrebentar, tá bom? Meu muito obrigado aqui, eu vejo você no nosso próximo bloco, onde nós vamos falar da resolução 63, tá bom? Essa aí já é um pouquinho mais pancadona, vai exigir da gente um pouquinho mais de tempo e de atenção, tá bom? Meu muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo bloco. Tchau! Você precisa sair na frente da concorrência. Olá, beleza? Olá. E aí, pessoal? Nós estamos de volta. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui do nosso curso de legislação do SUS. Estamos gravando aqui aulas das chamadas RDCs, né? São duas RDCs que estamos estudando. Falamos na aula passada, né? A RDC é 36 e hoje nós vamos falar da RDC que é da Anvisa, da 63. Fábio, o que trata aqui dessas RDCs, né? Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Bom, essa daqui, a nossa RDC, a 63, ela trata, né, especificamente das chamadas boas práticas de funcionamento para os serviços da saúde, né? Deixa eu pegar aqui a nossa cor. Então, a RDC 63, ela vai trazer boas práticas para todos esses serviços de saúde, atribuições que vocês que vão trabalhar na área da saúde, vão trabalhar dentro do SUS, devem se preocupar, devem ter uma atenção especial, tá bom? Então, essas RDCs hoje, elas são implementadas em todos os serviços de saúde e onde vocês vão atuar, vocês vão ter que ter o conhecimento desta RDC na íntegra. Nós já temos aqui um e-book, o e-book já está todo maceteado para vocês, a gente vai alinhar aqui os pontos mais importantes, tá bom? Mas o material aqui já está todo preparado para você imprimir esse e-book e botar para estudar, tá bom? Mas primeiro vamos ver os pontos mais importantes. Vem aqui comigo, Wallace. Começando aqui a nossa RDC, ela começa aqui, mais precisamente no seu aqui artigo 1º. Fica aprovado o regulamento técnico que estabelece os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de saúde. Então, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês. O artigo 1º fala exatamente isso, né? A brincadeira mesmo começa aqui no 2º. Este regulamento técnico possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para o funcionamento de serviços de saúde fundamentados na qualificação, na humanização da atenção e gestão e na redução e controle de risco aos usuários e meio ambiente. Então, aqui já está do que trata a RDC. A RDC ela é exatamente, né, para pegar esses 3 pontos aqui, tá? Esses 3 pontos são os pontos que a RDC vai atuar. Ela vai estabelecer requisitos de boas práticas para o funcionamento de serviços de saúde, tá? Vai fundamentados na qualificação, na humanização e na atenção e gestão, né? Essa parte de gestão é a administração, e a redução e o controle de riscos, tanto risco aos usuários como ao meio ambiente. Este regulamento técnico se aplica a todos os serviços de saúde, tá? Sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares. Então, vamos lá. A RDC ela não é só para a área pública, ela também é para pública e privada, militar, civil. Então, ela tem uma abrangência ampla, tá? Uma abrangência ampla. Então, isso se aplica, ó,
Isso aqui pode cair na tua prova, tá? Esse artigo aqui, esse esqueminha aqui, eu quero que você memorize, tá? Então, a RDC ela é voltada para serviços de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis, militares, bem como outros de ensino e de pesquisa, tá? Tanto ações de ensino como de pesquisa. Muito bem, muito bem, muito bem. Legal, hein? Isso aqui do artigo 3º é importante, galera, tá bom? Isso aqui é importante para quem se aplica aqui a nossa RDC. Muito bem, para efeitos de regulamento técnico, tá? São adotadas as seguintes definições. Aqui no artigo 4º, nós temos uma série de conceitos. Esses conceitos, gente, bancas podem querer trocar. E eu vou te dizer, eu tenho muito medo de você não acreditar no que eu estou te falando, que as bancas trocam aqui as expressões. Então, o conceito que é de garantia de qualidade, que é a totalidade das ações sistemáticas e tal, ele coloca aqui como se fosse isso aqui, de procedimento de gestão. Então, essa troca, tá? Para aquela pessoa que não vai ler, que não vai estudar esse artigo aqui, porque não tem como eu enfiar isso aqui na tua cabeça. O que eu posso aqui, nesse momento aqui da aula, é apenas te orientar, é apenas te falar, gente, isso cai, as bancas gostam de pegar esses pontos e fazer jogo de palavras. Então, a minha tarefa para vocês é te alertar do que vai cair, a minha missão com vocês, tá? E aí, a tua tarefa é pegar isso aqui, o que é garantia de qualidade, o que é gerenciamento de tecnologias, o que é humanização da atenção e gestão de saúde, dá uma lida nisso aqui, o que é licença atualizada, o que é um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, o que é uma política de qualidade, tá? Uma política de qualidade, o que é um profissional legalmente habilitado, o que é um prontuário, a gente vai falar aqui de prontuário dos pacientes, relatório de transferência, responsável técnico, tá? O que é a segurança do paciente e o que é serviço de saúde. Então, artigo 4º aqui, gente, que traz os conceitos da RDC 63, é tarefa para casa, você dá uma lida. Olha, eu aprendo muito copiando, copia, né, joga fora, copia, joga fora, copia, joga fora. Tenta fazer isso para te ajudar aí na tua preparação, tá bom? Muito bem, então, vimos aqui os conceitos. E agora, nós vamos ver o que vem a ser essas boas práticas, né? Vamos ver aqui esses tópicos de boas práticas. Primeiro, o serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade, envolvendo estrutura, processo e resultado na gestão dos serviços. O serviço de saúde deve utilizar a garantia da qualidade como ferramenta de gerenciamento. E aí, essas boas práticas, né? A lei chama essas boas práticas de BPF. Então, o que vem a ser BPF? São boas práticas de funcionamento. E as boas práticas de funcionamento são componentes da garantia da qualidade, que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados. Então, essas boas práticas aqui, galera, elas têm que garantir, elas têm que bater, né, a chamada garantia de qualidade. Existe uma série de padrões, uma série de pontos que vão trazer essa qualidade. Se realmente atingir esse selo de qualidade, os serviços de saúde, quer dizer que eles estão tendo uma boa prática. As boas práticas de funcionamento são orientadas primeiramente com a redução dos riscos inerentes à prestação de serviço de saúde. Então, a primeira, né, preocupação do BPF, tá? É redução de riscos. Isso aqui é importante, ó. Importante. Redução de riscos. Os conceitos de garantia de qualidade e boas práticas de funcionamento estão interrelacionados, estando descritos nesta resolução de forma a enfatizar as suas relações, a sua importância para o funcionamento dos serviços de saúde, tá? Competências do BPF, dos boas práticas de funcionamento, né? O artigo 7º, gente, ele traz aqui
tudo que é competência dessas boas práticas. Então vamos ver aqui, ó. O serviço de saúde deve ser capaz de ofertar serviço dentro dos padrões de qualidade. Boa prática tá relacionada a padrões de qualidade. Isso aqui a gente já viu até ainda há pouco. Exigidos, atendendo os requisitos das legislações e regulamentos vigentes. O serviço de saúde deve fornecer todos os recursos necessários, incluindo, deve ter quadro de pessoal qualificado, né, que são os cursos, os profissionais da saúde têm que ter cursos específicos para aquela área onde eles atuam, ambiente identificados, equipamentos materiais e suporte logístico e procedimentos e instruções aprovados vigentes. Está dentro dessas boas práticas de funcionamento, reclamações sobre os serviços oferecidos devem ser examinadas, registradas e as causas dos desvios da qualidade investigadas e documentadas, devendo ser tomadas medidas com relação aos serviços com desvio de qualidade e adotadas as providências no sentido de prevenir reincidência. Então, reclamações, gente, até reclamar e dar uma atenção para essas reclamações, isso está dentro dessas boas práticas de funcionamento. Então, toda reclamação, ela tem que ser encaminhada, toda reclamação, ela tem que ter um resultado, ela tem que dar um resultado, uma resposta. Então, dar essa resposta para reclamações, para as críticas, isso faz parte das boas formas, boas práticas de funcionamento, tá bom? Beleza. Então, isso aqui são as competências das boas práticas de funcionamento. Agora nós vamos ver o que dentro dessas boas práticas de funcionamento está relacionado à segurança do paciente, tá? Segurança do paciente. O serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente, tais como mecanismos de identificação do paciente. Vocês sabem, tem paciente que pode estar em coma, paciente que pode estar, não pode estar acordado, inconsciente, então ele tem que estar esse paciente devidamente identificado. Orientações de higienização das mãos, ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, mecanismos para garantir a segurança cirúrgica. Isso está dentro, se o paciente vai passar por uma cirurgia, ele tem que ter mecanismos que essa cirurgia vai ser segura, que realmente ele não corre nenhum risco. Orientações para a administração segura de medicamentos, sangue e hemoderivados, mecanismos para a prevenção de quedas do paciente. Então, até isso os serviços de saúde têm que tomar muito cuidado, prevenir quedas dos pacientes, tá? Mecanismos para a prevenção de úlceras por pressão e orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. Então, esses tópicos aqui, eles trazem uma segurança ao paciente, tá? E aqui, logo embaixo, condições organizacionais, no artigo 9º. O serviço de saúde deve possuir um regimento interno ou um documento equivalente atualizado, contemplando a definição e a descrição de todas as suas atividades técnicas, administrativas, assistenciais, responsabilidades e competências. Então, está aqui, ó. Eu já coloquei aqui para vocês, ó. Tá? Isso aqui eu queria muito que vocês procurassem imprimir e colocassem aí onde você estuda. Tá? Então, olha só. Primeiro, serviço de saúde, tá? Deve possuir um regimento interno ou um documento equivalente. O que esse documento tem que ter? Ele tem que trazer técnicas administrativas, assistenciais, responsabilidades e competências. Tá? Então, ele tem que trazer todas essas descrições para ter uma maior gestão, uma maior organização do sistema. Os serviços objeto dessa resolução devem possuir licença atualizada de acordo com a legislação sanitária local, afixada em local visível ao público. Esse afixado em local visível ao público nada mais é do que um mural, como está aqui nessa imagem. Então, aqui, ó, todo serviço de saúde tem que ter uma licença para poder atuar, tá? Tem que ter uma licença para poder atuar. E esse documento da licença, ele tem que estar, por exemplo, lá, no mural, para que todo mundo tenha acesso. Tá? Então, vimos aqui o serviço social, tem que ter essa licença para que todo mundo tenha acesso. Muito bem. Os estabelecimentos integrantes da administração pública ou por elas instituídos independem de licença para funcionamento.
ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequada e assistência e responsabilidades técnicas aferidas por meio de fiscalização realizada em serviço sanitário local. Gente, olha só, você vai colocar aqui, ó, serviços objeto dessa resolução devem possuir licença atualizada. Fábio, que serviços seriam esses? Seriam serviços de saúde, tá? Privados. Serviço de saúde privado. Então, um serviço privado, um hospital privado, uma clínica privada, ela precisa de licença, tá? Para licença sanitária local para poder atuar. Mas, aqui no parágrafo único, você está vendo comigo, se esse serviço de saúde, ele é público, tá? Ele é público, então, um serviço de saúde público, um serviço de saúde público, da administração pública, olha aqui, independe de licença para funcionamento. Então, você tem que ter isso aqui na tua cabeça, tá? Eu vou até ver se eu consigo aqui. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, serviços de saúde, serviço de saúde. Se for um serviço de saúde privado e se for um serviço de saúde público. Se for um serviço de saúde privado, depende de licença sanitária, depende de licença sanitária. Se é um serviço de saúde público, independe de licença. Independe de licença. Não vai precisar licença. Não vai precisar licença. Para funcionamento, tá bom? Tranquilos? Muito bem. Os serviços e atividades terceirizados pelo estabelecimento de saúde devem possuir um contrato de prestação de serviços. Lógico, não tem como serviço terceirizado trabalhar sem ter um contrato de prestação de serviços. Os serviços e atividades terceirizados devem estar regularizados perante a autoridade sanitária competente quando couber. Tá? A licença de funcionamento dos serviços e atividades terceirizados devem conter informação sobre a sua habilitação para atender serviço de saúde quando couber. Tá? Tranquilo aqui. O atendimento dos padrões sanitários estabelecidos por este regulamento técnico não isenta o serviço de saúde do cumprimento de demais instrumentos normativos aplicáveis. O serviço de saúde deve estar inscrito e manter cadastro atual no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. Então, vamos lá. O que vem a ser o CNES, Fábio? CNES é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Todos os estabelecimentos de saúde do Brasil, eles têm que ser cadastrados no CNES. Tá? Então, todos os estabelecimentos de saúde devem ser cadastrados no CNES. O serviço de saúde deve ter um responsável técnico e um substituto. O órgão sanitário competente deve ser notificado sempre que houver alteração do responsável técnico ou de seu substituto. As unidades funcionais do serviço de saúde devem ter um profissional responsável conforme definido em legislações e regulamentos específicos. E o serviço de saúde deve possuir um profissional legalmente habilitado para que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento. Este profissional pode ser o próprio RT ou um técnico designado para fim. Então, todos os hospitais públicos, privados, devem possuir um responsável técnico. Esse responsável técnico ele é chamado de RT. Além desse responsável técnico, ele tem que ter um profissional, tá? Um profissional que vai responder, deve ter um profissional que vai responder por questões operacionais. Então, aqui seria uma pessoa e aqui seria outra. Nada impede que o mesmo RT, o mesmo responsável técnico, seja a mesma pessoa que vá responder por questões operacionais. Então, é possível, anote isso, é possível mesmo RT, é possível mesmo responsável técnico acumular a função
de pessoa que responda por questões operacionais do hospital. Então, é possível que o mesmo RT seja o responsável, né, por responder questões operacionais. Tá? Tranquilos aqui? O serviço de saúde deve prover, né, infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operalização do sistema de acordo com a demanda, modalidade, assistência prestada e a legislação vigente. A direção e o responsável técnico do serviço de saúde têm a mesma responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos. O serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam a continuidade da atenção ao paciente quando houver necessidade de remoção ou para a realização de exames que não existiam no próprio serviço. Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório completo, legível com a identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no destino, permanecendo cópia no prontuário de origem. A gente vai falar de prontuário mais lá para frente. O serviço de saúde deve possuir mecanismos que garantam o funcionamento das comissões, comitês e programas estabelecidos em legislação e normatizações vigentes. O serviço de saúde deve garantir mecanismos para o controle de acesso dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes. O serviço de saúde deve garantir mecanismos de identificação dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes. Então, o serviço de saúde tem que fazer tanto um controle de acesso de quem realmente vai entrar ali nos determinados locais lá dentro do hospital, por exemplo, e deve possuir também mecanismos de identificação de todo mundo, né? Crachá, né? Documentos de identificação de cada pessoa que vá atuar ou que está internada em um hospital, em um serviço de saúde, que é o que a gente está estudando aqui. E o 23, o serviço de saúde deve manter registro, deve manter disponível, segundo tipo da atividade, documentação e registro referente. Então, aqui no 23, nós temos toda a documentação que tem que ter, documentação, né? Documentação obrigatória para todo serviço de saúde. Documentação obrigatória para todo serviço de saúde. Todos, público, privado, projeto básico, controle de saúde ocupacional, educação permanente, comissões, comitês e programas, contrato de serviços terceirizados, controle de qualidade, manutenção preventiva e corretiva da edificação e instalações, controle de vetores e pragas urbanas, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e instrumentos, planejamento de resíduos de saúde, de serviço de saúde, nascimentos, óbito, admissão e alta, eventos adversos e queixas técnicas associadas à produção aos serviços, monitoramento e relatórios específicos de controle de infecção, doença de notificação, tá? Indicadores previstos na legislação vigente, normas, rotinas e procedimentos e demais instrumentos exigidos por legislações específicas dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui nessa tela, tá? Pode colocar a tela toda aí, Wallace. Eu coloquei já as principais, né? Aqui as principais, vou pegar aqui, tópicos disso, que tudo que a gente acabou de ler. Então eu quero que você imprima tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui já está maceteado para que você imprima e eu queria que você colasse onde você estuda. Então, isso aqui vem uma caveira para cá. Vem uma caveira monstra para cá. Isso aqui é muito importante, galera. Eu nunca tinha feito uma caveira tão grande, né? Essa daqui é justamente para você pegar esses pontos aqui que a gente acabou de dar uma olhada, tá bom? É muito importante que você faça isso. Então, olha só, vem aqui, Wallace, comigo. A gente vai dar uma pausa aqui nesse bloco. Para que a gente vai dar uma pausa? Para você estudar esse assunto, tá? Você vai estudar esse assunto que a gente acabou de ver aqui. E assim que você falar, pronto, Fábio, até esse ponto aqui dessa aula eu tô craque, já memorizei tudo que tinha que memorizar, já li tudo que tinha que ler. Já tô pronto. Aí você vem e assiste o próximo vídeo, tá bom? Combinado? Então até o próximo vídeo para você que já vai estudar, já pegar esse ponto aqui. Daqui a pouco te volta. Tchau!
oi concurseira, agradecer aqui o convite para essa aula sensacional, né? Foi muito bom, muito simbólico. Minha primeira aula aqui no Sou Concurseiro, para mim foi muito simbólico. Um dia em que a gente faz uma homenagem às mulheres, ao Dia das Mulheres, está aqui, né, dando aula para mulheres concurseiras. Fala pessoal, professor Leandro, passando aqui primeiramente para parabenizar todas as mulheres e parabenizar também o curso pelo evento, tá pessoal? Domingo lotado aqui e a gente da equipe do Sou Concurseiro Vou Passar tentando entregar o melhor para vocês com uma aprovação no concurso da Ciência. Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui da nossa aula. E agora, só tudo tranquilo aqui com o nosso som, beleza? Nós vamos entrar aqui num ponto onde a nossa RDC, ela fala dos prontuários, prontuários, né, do paciente, do prontuário do paciente, como é que ele deve ser preenchido, como é que ele deve ser guardado. Tudo isso a gente vai ver aqui agora na nossa RDC 63 da Anvisa. Olha só, galera. Wallace, prontuário do paciente lá no hospital, Wallace, você acha que é importante ou não? Né? É um documento importantíssimo, ele tem a vida do paciente, né? Eu trouxe aqui, Wallace, olha o modelo desse prontuário aqui, né? De um paciente, né? E olha o que tem no prontuário do cara. Tem aqui um jogo da velha, tem coraçãozinho, escreveram no prontuário até telefone, tem ali passar no supermercado e comprar material para torta. Então, vocês estão vendo aí tudo que não é para ter num prontuário de um paciente aqui, conforme a nossa RDC, não é verdade? E agora, vamos ver o que diz aqui a RDC. A responsabilidade pelo registro em prontuário cabe aos profissionais de saúde que prestam atendimento. A guarda do prontuário é de responsabilidade do serviço de saúde, devendo obedecer às normas vigentes. O serviço de saúde deve assegurar a guarda dos prontuários no que se refere à confidencialidade e também à integridade. Então, aquilo que está no prontuário do paciente é sigiloso, não é para ser discutido com ninguém, né? O serviço de saúde deve manter os prontuários em local seguro, tá? Em boas condições de conservação e organização, permitindo o seu acesso sempre que necessário. O serviço de saúde deve garantir que o prontuário contenha registros relativos à identificação e a todos os procedimentos prestados ao paciente. Então, tudo que foi prestado para o paciente tem que estar no prontuário. É como eu disse no começo aqui da nossa aula, é a vida do paciente em jogo ali, né? É a vida do paciente que vai estar ali no prontuário, tá bom? O serviço de saúde deve garantir que o prontuário seja preenchido, olha aqui, de forma o quê? Legível, galera. A gente sabe que tem alguns médicos que, né, tem uma letrinha aí, eles fazem questão de ter aquela letra, né, meio que quase ninguém entende. Então, o prontuário é para estar preenchido de forma legível, é um direito do paciente. E a resolução diz, por todos os profissionais envolvidos, com a posição de assinatura, tem que ter assinatura do responsável, carimbo em caso de prontuário físico. Os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis aos mesmos ou aos seus representantes legais e autoridade sanitária quando necessário. Aqui está um esqueminha, né, de tudo de prontuário que eu quero que vocês procurem memorizar. Então está tudo pronto aqui para vocês, ó, já arrebentar aqui todos os 7 tópicos de prontuário. Beleza, tranquilos. Falamos então de prontuário, tá? Falamos de prontuário, eu quero leitura e decoreba aqui desses 7 pontos, combinado? Esses 7 pontos aqui tem que estar na tua cachola. Vem comigo aqui agora, onde nós vamos falar da gestão de pessoal. Tá? Gestão de pessoal, essa parte de cursos, essa parte onde o pessoal, né, vocês que vão ser servidores da saúde, vão ter, né, que fazer constante atualização, e é isso que a gente vai estudar aqui agora. Tá?
Tá? As exigências referentes aos recursos humanos dos serviços de saúde incluem profissionais de todos os níveis de escolaridade, quadro próprio ou terceirizado. O serviço de saúde deve possuir uma equipe multiprofissional dimensionada de acordo com o perfil daquele serviço de saúde, daquele hospital e também da demanda, né? Quanto mais demanda, mais servidores da saúde. O serviço de saúde deve manter disponíveis os registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas. Então, tudo tem que estar registrado, né? Se um enfermeiro tem uma pós-graduação, se um médico tem um doutorado, tudo tem que estar extremamente registrado, documentado, tá? Dentro das suas áreas. O serviço de saúde deve possuir documentação referente também ao registro dos profissionais em seus conselhos de classe. Vocês sabem que os profissionais de saúde, né, têm os seus registros, têm que executar suas profissões e estarem registrados. Então, tem que ter essa documentação também. O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades. Então, antes de você começar a trabalhar no serviço de saúde, você está vendo aqui, os hospitais, o local onde você vai trabalhar tem que te capacitar. Capacitar é treinar. Então, antes de você começar a trabalhar, você tem que ser treinado. Todos vocês vão passar por treinamentos antes da execução, antes mesmo de entrar lá no campo de batalha. E depois de entrar já no trabalho, começar a trabalhar, permanentemente vocês têm que desenvolver atividades de capacitação. As capacitações devem ser registradas contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. A capacitação de que trata esse artigo anterior deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos e deve incluir. Então, aqui é o que tem que ter na capacitação. Gente, falou capacitação, tem que vir na tua cabeça treinamento, tá? Treinamentos, tá? E aqui, eu já coloquei para vocês aqui os 5 principais tópicos desse ponto aqui de gestão de pessoal, dessa parte aqui de capacitação de pessoal em serviços de saúde, tá? Então, temos aqui os 5 tópicos caveiras aqui que vocês têm que estudar, tá bom? Tem que estudar. Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Agora, nós vamos para a gestão da infraestrutura, tá? O que é infraestrutura, Fábio? Essa parte do prédio, essa parte aqui da estrutura mesmo de trabalho. E aqui eu vou dar aqui uma imagem, vou mostrar aqui uma imagem exata do local onde vocês vão trabalhar, principalmente para quem vai trabalhar nos hospitais públicos. Olha como é que são os hospitais públicos, Wallace. Olha esse hospital público aqui, Wallace. Hein, Wallace? Ô, internado aqui, hein? Olha só, né? Isso aqui no hospital públicozinho, no interior aqui do Amazonas, né? Isso aqui é lá em São Gabriel da Cachoeira, né? São Gabriel da Cachoeira, aqui no Amazonas, né? Muito bem. O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades envolvidas e aprovado pela Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes. Então, o serviço de saúde tem que ter uma arquitetura atualizada e tudo de acordo com a Vigilância Sanitária e demais órgãos. As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, gases, climatização, proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes, devem atender às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas pertinentes a cada uma das instalações. O serviço de saúde deve manter instalações físicas dos ambientes externos e internos em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas. O serviço de saúde deve ser dotado de iluminação e ventilação compatíveis com o desenvolvimento das atividades de suas atividades.
O serviço de saúde deve garantir a qualidade da água necessária ao funcionamento de suas utilidades. E essa água deve ter limpeza dos reservatórios a cada 6 meses, hein? Cuidado com esses 6 meses aqui, galera. De quanto em quanto tempo tem que ser limpado os reservatórios de água? A cada 6 meses. O serviço de saúde deve manter registro da capacidade e da limpeza periódica dos reservatórios de água. Então, é a cada 6 meses e tem que ter um registro dessa limpeza. Até para quando tiver uma fiscalização, apresentar esse registro. Então, né, você vai, não sei se vocês já viram, você vê algumas tabelinhas, né, tem a data e tem o dia, tem até o profissional que fez aquela fiscalização, se realmente aquele reservatório de água foi limpo. O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, mesmo em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária nos locais em que a água é considerada insumo crítico. Então, mesmo não tendo água, vai faltar água lá onde o hospital está localizado. O serviço de saúde ele tem que dar um jeito, para que não pare a água, nem que arrume caminhão-pipa, ele tem que dar um jeito para a continuidade do fornecimento de água. Não pode faltar água em hospitais. Não pode faltar água em hospitais. O serviço de saúde deve garantir a continuidade também do serviço de energia elétrica. Não pode faltar energia elétrica. Mesmo que a concessionária interrompa o serviço, os hospitais eles têm que ter um plano B. Tá? Então, são 2 tipos de serviço que vocês vão colocar, que serviços que não podem parar. Não podem parar em hipótese alguma. Água e energia. Tá? Água e energia em hospitais não podem parar. O serviço de saúde deve realizar ações de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais de forma própria ou terceirizada. E aqui, eu coloquei aqui para vocês os 7 pontos caveiras que eu quero que vocês estudem dessa parte aqui de serviços, dessa parte de infraestrutura. Então, gente, vocês estão percebendo que o nosso e-book aqui, ele está um material de altíssima qualidade, para você imprimir exatamente esses esqueminhas, e se você decorar esses esqueminhas, você vai acertar as questões, tá? De tudo isso aqui que a gente está fazendo, com muito carinho, muita dedicação, para realmente você, um estudo direto, um estudo, né, onde você tem que estudar exatamente o que a gente está esquematizando aqui, tá bom? Vem comigo agora. E nós temos agora a proteção à saúde do trabalhador, né? Uma imagem aqui para contextualizar. Trabalhar sim, adoecer não. O serviço de saúde deve garantir mecanismos de orientação sobre imunização contra o tétano, difteria, hepatite e contra outros agentes biológicos em que os trabalhadores possam estar expostos. Vocês sabem, quem trabalha na área da saúde tem um problema muito grande de estar exposto a determinadas situações, né, a contaminações. E os hospitais, o serviço de saúde, eles têm que tomar cuidado com isso, eles têm que te proteger. Os serviços de saúde devem garantir que os trabalhadores sejam avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, mantendo registros dessa avaliação. Os serviços de saúde devem garantir que os trabalhadores com agravos agudos à saúde ou com lesões nos membros superiores só iniciem suas atividades após avaliação médica. Então, se tem algum trabalhador com algum agravo ou com alguma lesão, né, ele só vai poder trabalhar depois de uma inspeção médica. Os serviços de saúde devem garantir que os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, físicos ou químicos têm que utilizar vestimentas para o trabalho, incluindo calçados compatíveis com risco e em condições de conforto. Esses vestimentos podem ser próprias do trabalhador ou fornecidas pelo fornecimento de saúde. Mas vem comigo aqui. O serviço de saúde, gente, ele vai te dar vestimentas. Aqui existe uma obrigatoriedade do serviço de saúde te fornecer uma vestimentação, roupas adequadas, nesse caso aqui do parágrafo 2º apenas. Então, olha o que a resolução fala. O serviço de saúde é responsável pelo fornecimento e pelo processamento das vestimentas. Como assim processamento, Fábio? A lavagem, a guarda, né, a
esterilização dos vestimentas. Então, nesse caso aqui do parágrafo 2º, quando os vestimentos estiverem ligados a centros cirúrgicos, obstétricos, unidades de tratamento intensivo, UTI, e unidades de isolamento e centrais de material esterilizado, nesse caso aqui, o serviço de saúde, além de fornecer a vestimenta, vai fazer o processamento, vai fazer toda a lavagem, toda a guarda e entrega, tá? O serviço de saúde deve garantir mecanismos de prevenção dos riscos de acidente de trabalho, incluindo o fornecimento de EPI. Fábio, o que é EPI? Equipamento de proteção individual. Então, o serviço de saúde tem que fornecer EPI. Os trabalhadores não devem deixar o trabalho com os equipamentos de EPI. O serviço de saúde deve manter registro das comunicações de acidente de trabalho. Em serviço de saúde com mais de 20 trabalhadores, isso aqui é importante, galera. Serviço de saúde com mais de 20 trabalhadores, mais de 20, tem que ter de 21 para frente. Mais de 20 trabalhadores tem que ter uma CIPA. O que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidente, tá? E o serviço de saúde deve manter disponível a todos os trabalhadores, né, esses pontos aqui dos 50, né, EPI, procedimento de caso de incêndio. E aqui eu já selecionei para vocês, né, 8 casos dos pontos mais importantes dessa parte aqui de saúde do trabalhador. Então, 8 casos aqui, já está tudo maceteado para você. Beleza? Tranquilo, estão adorando aí, né, gente? Está muito maceteado aqui no nosso e-book, está muito legal, né? Demorou, mas saiu um trabalho de excelência aqui para vocês, tá bom? Temos agora gestão de tecnologias e processos. O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos, rotinas técnicas escritas e atualizadas de todos os processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe. O serviço de saúde deve manter os ambientes limpos, livres de resíduos e odores incompatíveis com a atividade, devendo atender os registros de criticidade das áreas. O serviço de saúde deve garantir a disponibilidade dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda. O serviço de saúde deve realizar o gerenciamento de suas tecnologias de forma a atender às necessidades do serviço, mantendo as condições de seleção, aquisição, armazenamento, instalação, funcionamento, distribuição, descarte e rastreabilidade. O serviço de saúde deve garantir que os materiais e equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins que se destinam. Então, fim público, né, gente? Não pode ter utilização de material público como fim privado. O serviço de saúde deve garantir que os colchões... Wallace, será que tem colchão? Olha só, olha o que a lei diz aqui, Wallace. Deve garantir que os colchões, colchonetes e demais mobiliários almofadados sejam revestidos de material lavável e impermeável, não apresentando nesses colchões nos hospitais públicos furo, rasgo, sulcos e reentrâncias. Então, o colchão dos hospitais tem que ser do material, material impermeável, lavável, e não pode ser furo algum, né, para que não possa entrar água. O serviço de saúde deve garantir a qualidade dos processos de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais. O serviço de saúde deve garantir que todos os usuários recebam o suporte imediato à vida quando necessário. E o serviço de saúde deve disponibilizar insumos, produtos e equipamentos necessários para as práticas de higienização das mãos, tá? Das mãos, tanto dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes. Todo mundo tem que higienizar as mãos. O serviço de saúde, que presta assistência nutricional, nessa parte de comida, refeições, deve garantir que a qualidade nutricional e a segurança dos alimentos. O serviço de saúde deve informar aos órgãos competentes sobre suspeita de doença de notificação compulsória, conforme estabelecido. Então, tem doenças, gente, que elas têm que ser comunicadas urgentemente. Uma meningite, por exemplo. Então, é um tipo de doença com comunicação, notificação compulsória. E o serviço de saúde deve calcular e manter registro referente a indicadores previstos nas legislações vigentes. Então, temos aqui, né,
9, 11 tópicos dessa parte de serviço de saúde para vocês. Tá? Dessa parte de serviço de saúde para vocês. Tudo já aqui maceteado, tá bom? Tudo aqui já maceteado para vocês. Muito bem. Controle integrado agora de vetores e pragas urbanas. Vocês sabem que nos hospitais, como um todo, essa problemática de inseto é um problema muito sério, inseto em hospital. Inseto é um vetor de doença, um vetor de contaminação, na verdade. Eu estou até com uma imagem aqui, Wallace, olha só, esse hospital aqui, como é que ele estava lá, Wallace? Ele foi determinado dia, ele foi infestado, ele foi infestado por mosquitos. Isso aqui causa uma infecção, um problema muito grande para os hospitais. O serviço de saúde deve garantir ações eficazes e contínuas de controle de vetores e de pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso, a proliferação dos mesmos. O controle químico, quando for necessário, deve ser realizado por empresa habilitada e possuidora de licença sanitária e ambiental. Então, você vai ter um controle químico de inseto, tem que ser por uma empresa habilitada, com produtos desinfetantes regularizados pela Anvisa. Tá? Não é permitido comer ou guardar alimentos nos postos de trabalho. Onde a pessoa vai trabalhar, não pode ter qualquer tipo de comida. Eu estou aqui em hospitais, refeitórios são afastados, totalmente afastados. Então, geralmente, a parte de atendimento do serviço de saúde é para cá, refeitório é em outro prédio. Geralmente é assim. E aqui, 3 pontos importantes dessa parte aqui de controle de pragas e de vetores. E aí, só para finalizar, isso aqui já não tem tanta importância, na época que a resolução veio, e aqui praticamente a gente terminou a nossa resolução, nossa RDC 63. Gente, duas RDCs, 2 resoluções da Anvisa para vocês aí, tá? Temos 2 e-books muito legais para você imprimir. Os e-books já estão totalmente esquematizados, tá bom? E eu quero que você estude e já posteriormente eu já vou colocar questões para você brincar aí e tal, para você resolver essas questões e tentar te testar. Mas só é bom você ir para as questões depois de já ter estudado os pontos que eu alertei vocês aqui nos vídeos, de ter estudado os esquemas que estão nos e-books, tá bom, gente? Meu muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau! Você precisa sair na frente da concorrência. Olá, beleza? Olá. E aí, pessoal? Nós estamos de volta.